de resposta tem um teto. E a largura de banda? Aquela que era infinita no ideal. Também se torna finita. Ampos reais têm uma banda passante limitada. O ganho do ampo não é constante para todas as frequências. Ah, ele começa a cair em frequências altas? Exatamente. A partir de uma certa frequência, o ganho começa a diminuir. O exemplo do LM71, de novo, a fonte fala em 1,5 MHz para ganho unitário. O que significa que para sinais acima disso, ele já não amplifica tão bem. Isso. A capacidade de amplificação dele cai bastante. Ou seja, ele é ótimo para sinais de áudio baixa frequência, mas talvez não sirva para sinais de rádio, vídeo de alta frequência, entende? Sim, faz todo sentido. E essa limitação, assim como o slew rate, muitas vezes tem a ver com capacitâncias parasitas lá dentro dos transistores minúsculos do on-pop. São inevitáveis. Elas começam a frear o sinal em frequências mais altas. Interessante essa conexão com a física interna, mesmo superficialmente. Outra limitação prática que o material menciona é a saturação. O que seria isso? A saturação. Isso tem a ver com os limites de tensão que o on-pop consegue entregar na saída. Mesmo que a fórmula ideal, ganho vezes a diferença de entrada, sugira uma tensão de saída muito alta ou muito baixa. O on-pop real não consegue gerar valores que ultrapassem as tensões da própria alimentação dele. Como assim? Pode dar um exemplo? Para ficar mais claro? Claro! Imagina um on-pop alimentado com plus 15 volts e menos 15 volts. Uma alimentação simétrica, bem comum. Certo. A tensão de saída desse on-pop nunca vai poder ser maior que plus 15 volts, nem menor que menos 15 volts. E na prática ela nem chega nesses valores exatos. Ah, não. Não. Como o material descreve bem, a saída normalmente satura, ou seja, atinge o limite dela um pouco antes, tipicamente perto de plus 13,5 volts, que é a saturação positiva, e menos 13,5 volts, a saturação negativa. É como se tivesse uma parede ali, perto das tensões de alimentação. Cerca de 90% da tensão de alimentação, como foi mencionado. Isso significa que se o cálculo pedisse uma saída de, sei lá, 20 volts, o on-pop simplesmente entregaria esses 13,5 volts e pararia ali. Exato. O sinal na saída fica cortado, ceifado, a gente diz clipped em inglês. Ele bate no teto ou no piso e fica achatado ali. E isso causa distorção, imagino. Uma distorção bem severa, se o sinal de entrada for muito grande ou o ganho muito alto. Limita a amplitude máxima do sinal que a gente pode processar sem deformar. O material também fala de tempo de subida, rise time, e tempo de descida, fall time. Como eles entram nessa história de limitações? Eles são, na verdade, outra forma de medir a velocidade de resposta do on-pop e estão diretamente ligados ao slew rate e à banda passante que a gente já falou. Ah, tá. O rise time é o tempo que a saída leva para ir de 10% a 90% do valor final dela, quando responde a uma mudança rápida na entrada, tipo um degrau. E o fall time? É o tempo para descer de 90% a 10% do valor, ou do máximo para o mínimo, um slew rate mais baixo ou uma banda passante mais estreita, geralmente resultam em tempos de subida e descida mais longos. Então, se o slew rate é tipo a aceleração máxima de um carro, os tempos de subida e descida seriam como o tempo que ele leva para ir de 10 a 90 km por hora. É uma boa analogia. É uma ótima analogia. Eles mostram quão rápida a saída consegue, na prática, mudar de um nível para o outro. Refletem as limitações dinâmicas do componente real. Entendido. Por fim, uma limitação que parece sutil, mas acho que é crucial para a precisão. A tensão de offset de entrada. Que bicho é esse? Ah, o offset. No amp-op ideal, lembra, se a gente colocar a mesma tensão nas duas entradas, a diferença é zero. Certo. E a saída deveria ser zero. Ganho vezes zero dá zero. Exato. Só que nos amp-ops reais, por causa de pequenas imperfeições, assimetrias na fabricação dos transistores lá dentro, mesmo com as entradas no mesmo potencial, com diferença zero, a saída apresenta uma pequena tensão diferente de zero. Mesmo sem sinal de diferença na entrada.
Mesmo assim, essa tensão residual que aparece é causada por um parâmetro chamado tensão de offset de entrada. E qual o impacto prático desse offset, desse erro? O principal efeito é que ele introduz um erro de corrente contínua, DC, no sinal de saída. É como se tivesse um pequeno desvio constante, sabe? Somado ao sinal que a gente quer amplificar. Imagino que isso seja ruim para aplicações de precisão. Muito ruim, especialmente ao medir ou amplificar sinais DC, aqueles que não variam no tempo ou sinais de frequência muito baixa. Pense em sensores de temperatura, pontes de Wheatstone para medir resistência. Qualquer errinho DC ali atrapalha a medida. E essa tensão de erro, esse offset, pode variar muito entre diferentes ANPOPs. Sim, bastante. Em ANPOPs de uso geral, mais baratos, pode ser de alguns milivolts, o que já pode ser significativo. E nos de precisão? Nos ANPOPs de precisão, feitos para minimizar isso, o offset pode ser de poucos microvolts, milionésimos de volt. Uau! A fonte até menciona que em casos extremos ou componentes de baixa qualidade, poderia chegar a volts. Mas o ponto principal é, quanto menor o offset, geralmente maior a qualidade e o custo do componente. Isso levanta uma questão importante. Então, para aplicações como instrumentação científica, médica, onde cada milivolt conta, a escolha de um ANPOP com baixo offset é crítica, talvez mais que a velocidade. Com certeza. Para essas aplicações, a tensão de offset e também o quanto ela varia com a temperatura, o chamado drift, são das especificações mais importantes para olhar no datasheet. Muito mais que a banda passante, às vezes. Então, o que tudo isso significa? Juntando as peças, por que é tão fundamental entender essa diferença entre o ANPOP ideal dos sonhos e o ANPOP do mundo real, com suas limitações? Significa que, assim, embora o modelo ideal seja ótimo para a gente entender a função básica e fazer uma primeira análise do circuito, ele não basta para projetar sistemas que funcionem como esperado na prática. As características reais é que mandam no desempenho final. As limitações não são só problemas, são parâmetros de design, então. Exatamente. Conhecer o slow rate, a banda passante, os limites de saturação, os tempos de resposta e a tensão de offset de um ANPOP específico é crucial. É isso que determina a velocidade máxima de operação, a precisão que dá para alcançar, a faixa de frequências que o circuito consegue manipular direitinho e os limites de amplitude do sinal que pode passar sem distorção. Se a gente conectar isso ao quadro geral, entender essas limitações permite fazer escolhas conscientes. Por exemplo, se eu estou projetando um pré-amplificador para um microfone de alta fidelidade, a banda passante para cobrir toda a faixa audível e talvez o baixo ruído são prioridade, né? Sim. Já para um sistema de controle industrial que lê um sensor de pressão que varia bem devagar, Aí a precisão DC, ou seja, baixo offset, baixo drift com a temperatura, pode ser muito mais importante que a velocidade ou a banda passante enorme. perfeitamente ilustrado. A arte do design com ANPOPs é entender essas características não ideais e escolher o componente que oferece o melhor balanço entre elas para a aplicação que a gente quer. E, claro, considerando o custo também. Exato. Não existe um único ANPOP perfeito para tudo. Existe o mais adequado para cada tarefa. Fascinante. Recapitulando rapidinho. Começamos com o ANPOP ideal, uma entidade teórica com entrada de impedância infinita, Não carrega a fonte, saída de impedância zero, fonte de tensão perfeita, ganho constante para todas as frequências, banda infinita, resposta instantânea, slew rate infinito e sem erros, offset zero. e a gente contrastou isso com o ANPOP real que a gente acha no mercado. Impedância de entrada muito alta, mas finita, impedância de saída baixa, mas não zero, um ganho que cai com a frequência banda finita, Uma velocidade máxima de variação na saída, o slew rate finito. limite de tensão na saída, pela alimentação, a saturação. E uma pequena tensão de erro inerente na saída mesmo com entrada zero, a tensão de offset. Isso. Fica claro por que, apesar dessas imperfeições, o ANPOP é um componente tão onipresente, tão valioso. A capacidade dele de fazer tantas funções essenciais, mesmo com essas restrições, é o que o torna um pilar da eletrônica analógica moderna. Sem dúvida. E essa discussão sobre as limitações nos leva a uma reflexão final interessante, que se baseia no material que a gente viu. Manda.
Considerando que um único AMP-OP real sempre vai ter restrições, né? Banda passante, finitas, low rate finito. Como será que os engenheiros e projetistas podem ir além? Que estratégias eles podem usar combinando múltiplos AMP-OPs? Interessante. Talvez combinando alguns rápidos com outros precisos, ou usando AMP-OPs junto com outros tipos de componentes, para construir sistemas que superem as limitações individuais e alcancem um desempenho assim excepcional em aplicações muito exigentes. Tipo o quê? Pense em sistemas de aquisição de dados de altíssima velocidade, processamento de vídeo complexo ou áudio com uma fidelidade extrema. Como eles conseguem isso? Uma excelente provocação para a gente encerrar como a combinação inteligente de partes, cada uma com suas forças e fraquezas, pode criar um todo mais capaz. Fica a questão para a gente explorar em futuras análises ou para quem nos ouve refletir. Exato. Com isso, então, concluímos nossa análise aprofundada sobre os fascinantes amplificadores operacionais.